pouquinho do que diz o texto de Isaías. O rei Ezequias, ele recebe essa fala aí, essa ordem de Deus do que ia acontecer com ele. E Deus tem chamado a minha atenção para algumas coisas aí. Às vezes a gente já até ouviu essa mensagem na igreja, mas eu quero trazer um paralelo bem interessante dessa mensagem. Olha o que diz. Isaías, então, nós vamos ler o 38, que é esse trecho, e depois nós vamos lá para João. Diz assim, 38:1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Olha que forte, né? Ele estava doente e ele recebe a visita do profeta para anunciar para ele que ele ia morrer. Quantas de nós, irmãs, estamos em situações da nossa vida que chegamos no extremo de algo sério acontecendo dentro da nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos? Mas, na verdade, a situação só chegou nesse nível porque Deus há muito tempo está tentando chamar a nossa atenção para algumas coisas. Sabe, igual a gente faz com os nossos filhos de fulano, toma cuidado com isso. Fulano, não vai por aí, não se junta com isso. Cuidado, não fala essas coisas. Da forma que a gente faz com os nossos filhos, Deus faz muito melhor conosco. Ele vai nos alertando, ele vai trazendo palavras, ele vai usando pessoas, ele vai usando louvores, ele vai usando as pregações de domingo na igreja. Só que a gente mulher principalmente, a gente vive uma vida tão doida, tão atarefada, que a gente vai tocando, vai tocando. Não, mas eu tô sem tempo, não tô conseguindo, não tô nem prestando atenção no que Deus tá falando, porque eu tô ocupada, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que dar conta dos meninos, e a gente vai indo. E a nossa vida vai chegando num extremo, que aqui no rei Ezequias foi no extremo de uma doença, para reconhecer que ele precisava voltar a buscar ao Senhor, que ele precisava voltar à oração. Você lembra também daquela situação dos ladrões na cruz ao lado de Jesus. Eles precisavam estar numa situação extrema daquela que era à beira da morte para perceber. E só um percebeu, né? Que estava diante do Salvador, que precisava reconhecer: olha, eu fiz besteira e estou aqui, não deveria ter feito, mas esse homem não merece, ele não merece estar aqui. Nós temos dois ladrões na cruz, um reconhecendo e o outro não reconhecendo. Mas veja, precisando chegar numa situação extrema, não espere chegar numa situação extrema da sua vida para pôr as coisas em ordem. O Senhor está chamando a minha e a sua atenção, porque há coisas que nós precisamos pôr em ordem hoje, agora, imediatamente. Há coisas que Deus não quer mais ficar fazendo arrumadinha nas nossas vidas, que Ele quer por completo mudar e transformar. A Bíblia diz que Ele tira o coração de pedra e dá um novo coração, um coração de carne. Se Deus, Ele pega o nosso coração e Ele troca, significa que Ele não é um Deus que faz arrumadinho, significa que Ele é um Deus que faz mudanças, que Ele é um Deus que pega o que é um lixo e coloca realmente como um príncipe assentado no meio dos governantes. Ele é um Deus que pega você como uma mulher improvável e Ele faz você uma mulher sábia, uma edificadora, uma líder, uma mulher abençoada, uma mulher próspera. Ele faz. Talvez você olhe para você e diga: não tenho nem tanto estudo, mas olha, pastora, tudo que eu pego prospera. Este é o nosso Deus. É disso que nós estamos falando. E eu quero que você entenda hoje com todo amor e todo temor que os alertas de Deus vêm. E já vem há um tempo. Às vezes é o casamento que já tá, sabe, ruim. Aí você olha e faz assim: ah, é o diabo usando o meu marido. Não, às vezes é Deus te alertando e dizendo: ei, filha, eu quero que você dê mais atenção. Você tá muito ríspida, você tá muito grossa. Desse jeito você vai matar o amor do seu marido. Desse jeito não vai dar. Não quero, você não pode ser essa mulher, não é essa mulher que eu tenho para você. Às vezes você tá ali sendo dura, sendo cruel com seus filhos, porque você aprendeu assim, porque os teus pais foram assim. Só que calma, você precisa colocar em prática o amor de Deus, você precisa colocar em prática a mulher de Deus que você está se tornando, a mulher cheia do Espírito que você está se tornando, para que essas crianças, esses adolescentes não cresçam amargos, não cresçam agressivos, não cresçam perturbados, para que eles amanhã, Deus o livre, não virem aquele agressor. Não sei se vocês viram, mas devem ter visto, né? Porque virou notícia no mundo inteiro, aquele homem que socou lá 60 vezes, ou foi 30, não me lembro, mas 60 vezes o rosto da namorada lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no elevador. Aquela cena é horrorosa. Mas ele é filho de uma mulher, ele é filho de alguém que não o amou, de alguém que não cuidou dele como deveria, de alguém que não olhou para ele, ensinou ele a respeitar a sua esposa como a mãe deveria ser respeitada. Foi alguém que foi criado solto.
Deixa, tem que brincar, tem que correr, tem que brincar, tem que correr. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos, se a gente não doutrinar, eles não sabem nem o que é direita e esquerda, eles não sabem nem o que é lá com crá, a gente tem que doutrinar. Então veja, Deus está nos chamando e nos alertando para coisas que estão indo por um caminho que não é o dele. Que ele tem mais, que ele tem uma nova rota, um novo caminho, uma nova vida, e ele precisa de uma nova você. Ele precisa de uma transformação em você. E olha que interessante. No momento que Ezequias recebe a notícia, esse é o ponto mais lindo. Ele imediatamente, ele vai orar. Ele não vai bater boca com o profeta. Por que que esse recado? Deus, por que que eu estou passando por isso? Ele não vai fazer nenhum tipo de questionamento. Ele vai orar ao Senhor, ele vai derramar o coração dele diante de Deus e ele fala: Senhor, olha, eu fui fiel. Eu busquei ao Senhor. Veja que em todo o tempo aqui nos versículos ele está falando do passado, ou seja, ele fazia, não estava fazendo mais. Ele foi fiel, não estava sendo mais. Então, o nosso grande desafio é não perder a constância. O nosso grande desafio não é ser a crente que vai na igreja a semana toda e, nossa, coisa mais linda, de igreja você bate certinho o cartão, mas dentro de casa ninguém consegue perceber a glória de Deus na sua vida. Ninguém consegue sequer dizer que você é cristã, porque as atitudes não condizem, porque a coisa não condiz. Você se desespera igual a uma pessoa do mundo, você age igual a uma pessoa do mundo, você age ríspida igual. E não é isso. A Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença de quem serve e quem não serve. E você vai ver isso no próximo texto, mais à frente. Mas deixa eu só concluir aqui a parte de Ezequias. Então esse homem vai orar, ele clama ao Senhor e o mais bonito, não demora. Este milagre acontece imediatamente. Ao momento que ele se rende ao Senhor, o Senhor já manda a resposta imediata. Sabe aquela coisa de assim, Deus esperando e vendo que, opa, fez o que eu queria. Era isso que eu queria, Ezequias. Tá aqui. Te acrescento mais 15 anos de vida. Você vai viver e você vai ver. E o mais, né? Deus não disse só que ele ia viver. Deus manda ainda o melhor e diz: e eu vou livrar você e essa cidade das mãos do rei da Síria, do povo inimigo. Eu ainda vou dar livramento a você e a todo o povo, porque você teve a atitude de voltar, de se render. Entenda uma coisa, você pode mudar o cenário que for aí na sua casa, você pode mudar o cenário que for decretado sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, se você entender que o teu papel é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus, custe o que custar. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu não prego perfeição, mas eu prego muito santificação, a tentativa, a constância de, eu tô aqui, Jesus, olha, eu errei de novo, eu me estressei de novo, eu gritei de novo, mas eu tô aqui, Jesus. É isso que a gente precisa praticar. E aí aqui tem um detalhe importante. Deus vai e acrescenta para ele 15 anos de vida. Ao invés desse homem agradecer e viver e ficar bem, e, enfim, aquela coisa toda, se você pular um capítulo para frente, no capítulo 39, pula aí rapidinho para a gente entender o contexto. Aqui ele continua ainda a oração, ele vai falando com Deus e segue a vida. E aí começa os anos dele a serem acrescentados. No capítulo 39, os inimigos decidem visitar Ezequias. Entenda uma coisa muito importante. Enquanto você está caída, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem você percebe os ataques malignos e nem Satanás faz muita força, porque você está prostrada. Você está caída. Quando você decide tomar uma atitude para mudar aí a situação dentro de casa, seja qual for, pode ser uma atitude mínima ou pode ser algo grande, o inimigo começa a se preocupar. E, obviamente, como ele não quer que você reaja, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar as armas dele. E aqui não foi diferente. Ezequias se levanta, ele toma uma atitude, Deus muda o quadro, Deus, ó, você vai viver mais um pouco. Você acha que o inferno já não estava sabendo disso? Claro que estava, porque o mundo espiritual ele é mais real do que o nosso mundo real. Às vezes você está preocupado com o que você está vendo, mas o mundo espiritual, tudo que está acontecendo, quando você dobra o seu joelho, quando alguém está orando por você, quando você está fazendo um jejum, é muito mais importante do que está acontecendo diante dos seus olhos. Você não tem ideia. E aí diz no versículo 39, os inimigos decidiram ir lá visitar ele. Olha só, naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente. Oi, quando eu estava doente, ninguém me mandou presente, mas vamos lá. Porque soube de sua doença e de sua recuperação. Não dá nem para dizer que o presente era por causa da doença. O inimigo soube da doença e soube da sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o arsenal, tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi de novo lá, olha como Deus é, né? Ele não desiste da gente, e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para me visitar. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E Ezequias disse: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não tenhas lhe mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia
tudo que há em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É a boa palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois haverá paz enquanto eu viver. Olha que homem maluco. Ele mostrou tudo para os inimigos, mas tudo mesmo, como se fosse grande coisa que ele estivesse fazendo. E quando o profeta vai falar para ele, dizendo assim: olha, você fez uma bobagem. E só para você ter ideia, você prejudicou toda a sua geração, porque tudo que você tem vai ser levado pelos inimigos. E não só o seu, dos seus filhos e dos seus netos. E aqui eu quero que vocês guardem com atenção uma coisa. Mais uma vez sobre a nossa casa. Sobre a nossa casa física e sobre a nossa casa espiritual. A nossa casa, o nosso coração, a nossa mente. Cuidado com o que você mostra aos outros. Cuidado sobre falar do seu casamento. Cuidado sobre falar sobre os seus filhos, sobre o comportamento dos seus filhos. Cuidado sobre mostrar os seus tesouros. O que é os seus tesouros é a sua família. O que é os seus tesouros são os seus sonhos, são os seus projetos. Cuidado ao falar para os babilônicos. Cuidado. Ai, pastora, mas são meus parentes. Não, eles são da Babilônia. Não fala, não comenta. O seu tesouro é o seu casamento, ele precisa ser preservado. Ah, mas não tá nada bem, eu preciso falar com a minha sogra. Não precisa, porque quem não vai resolver não precisa saber. Guarde isso que eu tô te falando. Quem não vai resolver não precisa saber. Não vai resolver. Então não conta, não abre o teu tesouro. Tô passando uma dificuldade com o filho, tem um mau comportamento, tá acontecendo alguma coisa, não interessa, não abre o teu tesouro. Você pode criar marcas terríveis nessa criança, nesse adolescente, de ser exposto. Às vezes você tá falando pro bem, pra família, te apoiar, e aí vira uma lambança, vira fofoca no meio da família. Esse adolescente depois não quer se relacionar mais com os parentes, e você não entende por quê. Você tá jogando sobre o futuro uma praga que você deixou entrar no teu presente. Cuidado, ponha em ordem a sua casa. Se hoje, Deus o livre, se hoje você fechasse os olhos e fosse para a glória, como ia ficar a sua casa? Será que seus filhos não iam se perder? Será que seu marido ia continuar de pé, cuidando dessa família? Será que as suas finanças estariam em ordem a ponto de conseguirem ao menos fazer um velório seu? Ou será que nem isso, porque tá tudo bagunçado, tá tudo desequilibrado, tá tudo fora de ordem, tá tudo uma zona, tá vendendo o almoço para pagar a janta? Ponha a casa em ordem. Ponha tudo em ordem. O Senhor, o Espírito do Senhor, ele habita onde há liberdade, é verdade. Mas a liberdade precisa de ordem, precisa de limpeza, precisa de organização. Limpa o teu coração, tira as mágoas, tira os ressentimentos. Uma coisa que acontece muito quando eu venho fazer as lives aqui com você é que eu não consigo vir aqui tendo alguma coisa dentro do meu coração, por exemplo, com o meu marido, tendo alguma coisa que ficou do meu trabalho. Eu não consigo. Parece que fica ruim pra mim, parece que fica obstrutivo, não flui. E, e sempre que acontece alguma coisa, porque tem semanas e semanas, sempre acontece alguma coisa, né? Quando acontece alguma coisa, por exemplo, no meu casamento, eu dou um jeito de falar, eu peço ajuda em oração, eu falo com um terapeuta que também é cristão, para a glória de Deus, e vamos ajustar, e aí eu vou e falo com meu esposo, para antes, para antes de vir aqui, eu não ter essa obstrução no meu coração. Porque nada, nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Coloque isso, isso não é versículo bonito da Bíblia, não. Isso é a verdade que tem que estar aplicada na nossa vida e na nossa casa. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nem a luta, nem o porvir, nada. Nada. E tem muita coisa que está nos separando do amor de Cristo, como Ezequias estava. Ezequias precisava estar aos pés de Jesus, Ezequias precisava estar orando como antes, sendo fiel como antes. Veja que quando a gente vai perdendo as pequenas coisas, para a gente perder as grandes, os grandes tesouros, para a gente abrir as coisas, é dois palitos. Para a gente deixar de fazer as coisas, é dois palitos. Foi uma consequência aqui de erros, Deus tendo misericórdia, Deus abençoando, e ele fazendo do jeito dele, e ele fazendo, achando que estava arrasando. Poxa, Deus deu o direito pro cara e o cara ainda tá agindo assim. Quantas aqui? O casamento já esteve pelo fio e Deus dá um jeito e restaura e a coisa acontece, se levanta e muda e os filhos começam a melhorar e os caminhos começam a ser abertos, a prosperidade começa a vir, de repente a coisa de novo desanda. Vigia, vigia, põe tua casa em ordem. Põe em ordem hoje os teus sentimentos, as tuas emoções. Tira o que não presta. Para de ficar fazendo confusão. Vai viver bem. Irmãs, vocês ainda têm a vida, saúde pela frente. Vão viver bem. Bem com seus filhos, bem com seus maridos. Dê mais risada. Dê mais risada com a sua família. Dê mais risada. Para de ser pesada. Em nome de Jesus. Toma juízo. Essa família está mais precisando de você do que de qualquer outra coisa. É você o reflexo da presença de Deus. Agora você vai ver e notar a diferença no caso aí de João 12. Pula lá para João 12 para você ver a diferença de uma pessoa bem posicionada dentro de uma casa, de uma pessoa com a casa em ordem. Olha a diferença do que acontece agora com nessa situação em específico. Em João 12, Jesus
está na casa da família, Marta, Maria e Lázaro. E vai acontecer aquela cena que Maria derrama o perfume e enxuga com seus cabelos. Diz assim, ó, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ou seja, Lázaro já tinha ressuscitado. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Prepararam um jantar para Jesus. Guarda os detalhes da história. Marta servia. Guarda bem, ó, porque é a mesma Marta de lá, de quando Jesus foi na casa dela. Marta servia. Essa mulher está sempre servindo. Vocês já têm que ler as histórias e pegar isso. Marta é aquela mulher da Bíblia que ama servir. Ela não errou em servir lá Jesus na casa dela. Ela errou de não fazer na hora certa. Só isso. Mas a alma dessa mulher é servir. A gente só tem que tomar cuidado nos detalhes, no tempo. E aí diz, Marta servia, tá bom. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus respondeu, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, pois a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara. Olha que interessante. Olha a diferença agora da história. Ele está na casa da família Lázaro, Maria e Marta, que são os 3 irmãos. Marta está fazendo o papel dela, que é servir. Maria, de novo, no mesmo lugar da casa dela, nos pés de Jesus. E eu vou te explicar aqui um contexto muito importante para vocês entenderem. Naquela época, as duas festas mais importantes eram, inclusive, a Páscoa. E jantar, sentar à mesa, mulheres não podiam, não importa qual mulher, não podia, mulher não podia sentar à mesa. Então, por isso, essa dinâmica de Marta está em pé, servindo, e Maria está por ali também, mas elas não podem sentar à mesa, elas não têm um lugar na mesa. Elas são excluídas disso. E aí, olha que interessante, né? Maria, ela não se importa de que ela não tem um lugar na mesa. Ela não se importa com o que ela não tem. Ela se importa com o que ela tem, com o que ela carrega, com o que ela trouxe. Ela não se importa que o jantar é para Jesus e para os seus discípulos. Ela tem algo a oferecer a Jesus e a todo o ambiente daquela casa que recebeu aqueles discípulos, né? Aqueles outros amigos de Jesus. Então, ela não está travada nos laços da religião que dizem: você não pode, você não deve estar aqui, você não tem nada, você é uma coitada, você é uma pobre. Não. Ela juntou tudo que ela tinha, que era aquele perfume, e que era caríssimo. Inclusive, os teólogos dizem que esse perfume, em média, devia custar um ano inteiro de trabalho. Ela pegou tudo e ela quebra nos pés de Jesus. Ela quebra principalmente num ato de fé, de acreditar que ele é santo, que ele é perfeito, que ele é puro, que ele merece o melhor, e o melhor dela era aquilo. Ela quebra nesse sentido e ela dá uma aula para todo mundo ali que o perfume ele enche a casa, ele preenche a casa. Bom, vamos lá, vocês são mulheres, vocês sabem junto comigo. Se nós estamos fazendo um jantar, tem cheiro na casa de comida. Tem cheiro de comida. E dependendo da carne, dependendo da massa que está sendo feita, esse cheiro incensa. Vocês sabem, feijão, por exemplo, incensa a casa inteira. Mas vamos para os dias de lá. Provavelmente tinha ali uma carne sendo feita. E provável, um peixe, né, já que era Páscoa. E provavelmente esse cheiro estava incensando a casa. Mas a Bíblia é específica nos detalhes de dizer, você vai entender onde eu quero chegar. Que o perfume era caro, que ela derrama tudo e que o perfume enche toda a casa, enche o ambiente. Irmã, que cheiro a gente tem exalado? Que cheiro eu e você temos exalado na nossa casa? Que cheiro nós temos exalado aqueles que estão à mesa conosco? E outra, aqueles que não estão à mesa conosco. Aqueles que, muitas das vezes, os nossos parentes excluem. Ah, porque esse daí bebe, esse daí não pode estar com a família. Ah, porque fulano chama palavrão, ele não pode estar aqui no meio da família. Que perfume nós temos exalado para esses? Que perfume nós temos derramado para esses? Para os que estão excluídos, para os que não podem sentar à mesa, para os que não podem ter um acesso a Jesus de uma outra forma, senão pela religião. Porque, gente, vamos lá, a religião impede muita gente hoje, nos dias atuais, de pôr os pés dentro da igreja. As pessoas já têm uma ideia de que, eu não vou não, porque é assim, porque é assado, porque não pode isso, porque não pode aquilo, e começa lá as desculpas, não importa. Mas a gente sabe que a religião, desde a época de Jesus, separou muita coisa. E aqui o que Maria faz, a atitude que Maria faz, diferente de Ezequias, é mostrar para todo mundo que a coisa mais valiosa que tem é estar aos pés dele.
Que a coisa mais valiosa que tem é se derramar aos pés dele. Que a coisa mais valiosa que tem é quebrar toda a religiosidade para encher a casa com o perfume de Cristo. Pega essa, porque eu vou repetir. O mais importante para nós hoje, pondo a nossa casa em ordem. Não adianta a gente querer perfumar o que tá sujo. A gente tem que arrumar. A gente tem que limpar. A gente tem que tirar essas escamas. Ei, mulher, presta atenção numa coisa. Como é que está o teu casamento? Porque o casamento dos teus filhos vai ser exatamente o reflexo do teu casamento hoje. Ai, pastora, Deus me livre que a minha filha tenha um casamento como o meu. Então começa a colocar o teu em ordem hoje. Senão, os teus filhos vão viver exatamente o que tu vive hoje. Não tem pra onde correr. Não tem. Porque do mesmo jeito que a maldição é passada de geração em geração, a bênção também. A bênção que era com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Jesus, é essa a bênção que está sobre nós. E o diabo ele vai fazer de tudo para roubar, para matar isso na nossa geração. Mas cabe a gente a não ser como Ezequias, tolo, que abriu os tesouros dele, mostrou para todo mundo a casa dele, mostrou para todo mundo o que havia de precioso na vida dele. Ele abriu para pessoas que não podiam fazer nada. E Maria faz o contrário. Ela pega o que é precioso e ela coloca nos pés daquele que tudo pode. Ela pega o que é precioso e resolve quebrar o paradigma da religião. E ela, inclusive, dá uma aula aqui para Judas, dizendo: Judas, você está na mesa e você não é servo. E você não tem um coração sincero. E você não sabe amar os pobres, como você mesmo está dizendo que ama. Essa é a aula que ela está dando. Sem falar nada, sem bater boca com ninguém. É isso que eu e você precisamos aprender. A exalar esse perfume de Cristo sem ficar batendo boca com ninguém. Simplesmente por pôr a nossa casa em ordem. Simplesmente por estar com o coração resolvido, com os pensamentos resolvidos, com as emoções resolvidas. Tá na hora de pormos ordem nessa casa. Colocar ordem nesses pensamentos, nessa ansiedade, nesse atropelo. Irmã, vigia. Teus vizinhos sabem que tu vive gritando. Toma juízo. Ou pior, entra muda, sai calada, não fala com ninguém. É uma cara desse tamanho, tá sempre emburrada. Parece que odeia viver. Que é isso? Existe uma coisa de ser séria, existe uma coisa de ser tímida, existe uma coisa de ser mal-humorada. Você não precisa ser essa mulher amarga. Ponha no seu coração isso. Olha ali. E olha que muito interessante. Nessa mesa está Jesus, seus discípulos e Lázaro, a quem ele ressuscitou. Em nenhum momento você vai achar na Bíblia Lázaro falando alguma coisa. Ele vive o milagre. Mas ele vive o milagre porque ele tem uma mulher de fé dentro da casa dele, que é Maria. Porque ele tem uma irmã de fé, que é Marta, que serve ao Senhor. Então, olha, muitas das vezes o teu familiar não vai ter expressões que, nossa, né, do mesmo jeito que você, de crer do mesmo jeito que você, de orar do mesmo jeito que você, de ter a mesma intensidade em Cristo que você, mas não quer dizer que ele não foi alcançado. Lázaro foi alcançado. Lázaro foi salvo, ressuscitou, estava na mesa com Jesus, mas em nenhum momento ele abre a boca para falar nada. Nenhum apóstolo escreve nada sobre Lázaro, falar alguma coisa, mas ele está ali. Ele está ali na presença de Jesus. Você precisa confiar mais nesse Deus que faz. E faz diante dos teus olhos, você vai ver. E às vezes não é do seu jeito. Quer dizer, na maioria das vezes não é do nosso jeito. Na maioria das vezes, o coração vai ser transformado e você só vai ver depois. Às vezes a gente está tentando fazer do nosso jeito, falar do nosso jeito, exigir que seja a reação do outro do nosso jeito. E a gente não dá espaço para Deus mexer nesse coração. Entende? A gente não dá espaço. Gente, na época, Lázaro morto, ressuscitado depois de 3 dias, significava que era impossível, que ele precisava de um corpo novo, porque até o corpo já teria, né, chegado ali na parte óssea. A pele já teria se degenerado. E mesmo assim, é um homem que viveu um milagre profundo, mas que está calado, está na mesa, mas está calado. Então para de julgar o seu familiar, para de julgar o seu esposo, para de julgar os seus filhos, o jeito que eles têm comunhão com Deus. Essa semana eu vi crianças brincando, mas que foram para uma missão, que os pais são missionários aqui no interior de Minas. As crianças foram para uma missão de porta em porta, fizeram oração por uma senhora surda e a mulher começou a ouvir. 2 crianças fizeram oração e a mulher começou a ouvir. E eu não estou falando de crianças superdotadas que falam 1000 línguas, que andam com Bíblia debaixo do braço. Eu estou falando de criança suja, brincando, correndo e mais que os pais são cheios de Deus. Que os pais não cansam de orar por eles, não cansam de derramar Deus na vida deles com exemplo. Acabou. Eu vi com os meus olhos, não foi ninguém que me contou. As crianças botaram a mão na senhorinha, fizeram uma oração simples, mais simples do mundo. A senhorinha começa a ouvir. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre. Ele não está no profeta X, Y, Z. Ele não está no pastor, no apóstolo. Ele está em mim, você, na palavra revelada, todos os dias diante de nós. E ele diz, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E se você for meu discípulo, você vai fazer até obras maiores. Então está na hora de você e eu nos levantarmos como mulher de Deus, como mulher de fé, colocar a nossa casa em ordem, limpar a sujeira espiritual, limpar a sujeira do passado, limpar a sujeira da mente, da ansiedade, da depressão,
humilhação, da opressão, dessa coisa que vem de família. Ah, porque minha mãe era assim, porque meus avós eram assim. Que se dane. A partir de hoje, a minha casa é limpa, a minha casa está em ordem, o meu coração está em ordem, porque nesta casa exala um perfume. E este perfume dá acesso a qualquer um que entrar por essa porta, de conhecer o Rei dos Reis que mora nessa casa, de saber que dentro dessa casa há um Deus que salva, há um Deus que cura, há um Deus que restaura, porque ele pegou essa família que não valia nada, que não dava nada, que ia ser jogada, mas ele levantou. Ele levantou a minha casa, ele levantou a minha família, ele estava lá. E este é o nosso Deus. É este Deus que eu quero que você comece a viver e a servir. Quebre os paradigmas da religião. Maria era muito ousada, muito ousada. E pelo amor de Deus, não confunda as Marias, porque a Bíblia tem muitas Marias. Esta Maria, irmã de Lázaro e Marta, era muito ousada. Ela não estava nem aí. O que vão dizer, o que vão pensar. Ainda mais Marta, né? Que, nossa, imagina ela pensar e olhar, meu Deus, nossas economias estão nos pés de Jesus. Não. Quem serve, entende. Quem serve, quem sabe nos pés de quem está. A vida está nos pés de quem? Você sabe. Para com isso, a tua vida está nos pés de gerente, da tua vida está nos pés de parente, pedindo favor, esperando pelos outros. Rompe isso em nome de Jesus. Rompe isso. Confia em Deus de todo o teu coração, deixa Ele fazer. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. E você vai viver dias que você vai ver o significado do meu fardo é leve, do meu jugo é suave. Você vai entender esse significado. E toda a sua família vai sentir esse aroma, vai sentir esse cheiro. Eu não sei se você já viu, mas a nossa Bíblia, ela tem cheiro. Ela tem cheiro. Ela tem cheiro de Cristo. Ela tem o cheiro de Jesus. Se fosse para ter um cheiro, se fosse para dizer que cheiro o Senhor tem, já que a gente não teve a oportunidade de vê-lo pessoalmente, que cheiro teria? Que cheiro teria a minha casa e a sua? Que cheiro a minha alma e a sua está exalando? A alma podre, sepulcro caiado, crente religioso, ou uma alma avivada e derramada nos pés do Senhor? Uma alma que sabe onde é o meu lugar e onde é o lugar da minha casa. Então, que Deus fale mais ao seu coração, que fique de alerta para mim e para você. A nossa casa precisa exalar esse perfume, ela precisa estar em ordem. Ela precisa estar ajustada. Os tesouros precisam estar bem guardados, bem escondidos, bem protegidos daquilo que Deus quer fazer. O que precisa é a gente estar lá. A gente estar nos pés dele. Para que todos da nossa casa sejam contaminados, sejam incensados com esse perfume. Você já deve ter chegado perto de alguém muito cheiroso, né? Você olha e você fala, meu Deus do céu, que perfume é esse? Pois é. Imagine as pessoas pôr o pé na porta da sua casa e já imaginar e saber, nossa, aqui tem algo diferente, eu sinto algo diferente. A pessoa poder abrir a boca e dizer que quando ela te faz uma visita, ela se sente tão bem. Ela se sente em paz. Esse é o perfume que está exalando na sua casa. Que seja assim, na sua vida e na minha. Eu sei que não é fácil, não é mole, não é. Mas é necessária uma atitude radical e ousada. Ezequias, ele até fez no começo. Fez a oração e Deus reverte imediatamente. Mas aquilo não perdurou. Maria é o contrário. A mesma Maria que está aos pés dele na primeira vez, ouvindo a palavra, é a mesma Maria que derrama aos pés dele o bom perfume de novo, porque ela sabe o valor de estar ali aos pés dele. Não importa se ela não tem lugar na mesa. Importa que ela tenha o lugar dela dentro do coração e do acesso a Cristo. É isso. Ela ganhou mais do que todo mundo ali. Ela chamou a atenção de Deus. E ela conseguiu contaminar todo mundo, até os discípulos, que andavam com Jesus o tempo todo. Ela fez mais do que eles por causa da atitude dela. Que você possa fazer isso na sua casa. Que os teus filhos tenham o cheiro de Deus. Que o teu marido tenha o cheiro de Jesus. Pastora, o que a senhora está falando? Estou falando. Cheiro de Jesus, gente. Paz, alegria. É isso, é isso. Paz, alegria, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Um sorriso, um abraço, um carinho. Quanto tempo você não faz um gesto de carinho no seu cônjuge? Quanto tempo você não faz um gesto de carinho no seu filho, um cafuné na cabeça, senta aqui, deixa o tempo passar, vamos ficar junto aqui. Estabeleça as prioridades. A gente só sabe quando a gente está em situações críticas. Não espere chegar em situações críticas para reconhecer. Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar?